Olá, pessoal! Hoje nós vamos aprender passo a passo como construir um intervalo de confiança para a variância populacional. Vamos ver as hipóteses necessárias, a dedução da fórmula e também vamos fazer 2 exercícios para praticarmos o que aprendemos. Bora começar? Suponha que a gente queira analisar a variância dos salários dos brasileiros ano a ano. Não é factível a gente realizar o censo todos os anos. Por isso, nós fazemos o quê? Nós fazemos essa estimativa via dados amostrais. Então, como é que a gente estima a variância via dados amostrais? Primeira coisa, a gente seleciona uma amostra aleatória. Depois a gente vai calcular a variância amostral, S ao quadrado. Sempre que eu saio de dados amostrais para estimar alguma coisa sobre a população, eu tenho que considerar um erro de amostragem. Portanto, eu não posso utilizar somente a estimativa pontual. O que seria essa estimativa pontual? Dizer que sigma ao quadrado, a variância populacional, é igual à variância amostral. Eu preciso considerar esse erro de amostragem. Então, a gente não vai fazer uma estimativa pontual, a gente vai fazer o quê? A gente vai criar um intervalo de confiança para a variância populacional. Então, a gente vai dizer que sigma quadrado está entre 2 valores, o meu limite inferior e o meu limite superior. Agora, para a gente calcular o intervalo de confiança, a gente vai precisar fazer o quê? Estabelecer algumas hipóteses. A primeira hipótese é que a amostra é retirada aleatoriamente. E a segunda hipótese é que a população é normalmente distribuída com variância sigma ao quadrado. Então, se essas 2 hipóteses forem satisfeitas, nós temos que n-1 vezes s ao quadrado sobre sigma ao quadrado segue uma distribuição Q quadrado com n-1 grau de liberdade, aonde n é o tamanho da minha amostra, s ao quadrado é a variância amostral e sigma ao quadrado é exatamente o que eu quero estimar, é a minha variância populacional. Sabendo disso, a gente pode construir que a probabilidade de n-1 s ao quadrado dividido por sigma ao quadrado está entre 2 valores, xc1 e xc2 é igual a 1 menos alfa. E o que é esse xc1 e xc2? É exatamente o ponto crítico da minha distribuição Q quadrado, tal que essa área aqui, entre esses 2 pontos críticos, é igual a 1 menos alfa, que é exatamente o meu nível de confiança. Então, para a gente criar um intervalo de confiança para a variância populacional, para sigma ao quadrado, a gente vai voltar com o quê? Com aquela probabilidade de n-1 vezes s ao quadrado sobre sigma ao quadrado estar entre xc1 e xc2 é igual a 1 menos alfa, que é o meu nível de confiança. Então, para achar um intervalo de confiança para sigma ao quadrado, a gente vai utilizar somente essa parte de dentro e o nosso objetivo vai ser aqui no meio isolar o que? O sigma ao quadrado, para a gente o que? Calcular um intervalo de valores para sigma ao quadrado. Então, deixa eu só colocar isso aqui para o meio para a gente trabalhar. Então, o objetivo é isolar sigma ao quadrado. Então, tudo que não é sigma ao quadrado, eu tenho que passar para ambos os lados. Então, esse n-1 vezes sigma ao quadrado, eu vou ter que sumir com ele aqui do meio, vou ter que passar para ambos os lados. Ele está no numerador, tipo multiplicando n-1 vezes s ao quadrado vezes 1 sobre sigma ao quadrado. Então, quando eu passar para ambos os lados, eu vou passar como? Ele vai para o meu denominador, ou seja, vai estar dividindo. Então, tá aqui, xc1 dividido por n-1 s ao quadrado, e do outro lado, xc2 dividido por n-1 s ao quadrado.
Agora, como a gente quer criar um intervalo de confiança para sigma ao quadrado e não para 1 sobre sigma ao quadrado, a gente vai precisar inverter aí no meio. A gente vai ter que transformar 1 sobre sigma ao quadrado para sigma ao quadrado. Como é que a gente faz isso? Elevando por menos 1. Então, aqui vai ficar elevado a menos 1, elevado a menos 1, e aqui também elevado a menos 1. Quando eu faço isso, o que eu vou encontrar? Agora, eu tenho aqui o quê? Que sigma ao quadrado é menor ou igual a n menos 1 s ao quadrado dividido por xc1 e maior do que n menos 1 s ao quadrado dividido por xc2. Só que eu vou colocar isso aqui da maneira usual, que é mais fácil da gente interpretar. Então, eu só troquei os lados. E aqui eu tenho exatamente o meu intervalo de confiança, a minha fórmula geral para o intervalo de confiança para sigma ao quadrado. Sigma ao quadrado está entre n menos 1 vezes s ao quadrado dividido por xc2 e n menos 1 s ao quadrado dividido por xc1. Se você está gostando do nosso conteúdo, se inscreva no nosso canal para nos ajudar a crescer. Então, vamos fazer aqui o primeiro exemplo. Um estatístico escolhe 27 datas selecionadas aleatoriamente e, ao examinar os registros de ocupação de um determinado hotel para essas datas, encontra um desvio padrão igual a 5,86 quartos alugados. Se o número de quartos alugados for normalmente distribuído, encontra um intervalo de confiança de 95% para a variação populacional do número de quartos alugados. Então, vamos separar aqui os dados que a gente tem. Então, eu tenho aqui, ó, n igual a 27, que é o tamanho da minha amostra, e tenho mais uma informação aqui, que é desvio padrão igual a 5,86 quartos. Então, S, porque é o desvio padrão amostral, 5,86. E por último, a gente tem aqui o nível de confiança, que é de 95%. Então, intervalo de confiança de 95%. Então, vamos montar aqui o meu problema. Então, vamos esboçar a minha distribuição quadrada para a gente descobrir o que? Os pontos críticos, tal que aqui no meio eu tenho a probabilidade de 95%. Para achar esse ponto crítico aqui, eu vou precisar de mais uma informação. Além do 95%, eu preciso ver o número de graus de liberdade, porque eu sei que eu tenho uma aqui quadrada com n menos 1 grau de liberdade. Então, vai ficar 27 menos 1. Então, lá na distribuição aqui quadrada, na tabela que vocês tiverem aí, não esqueçam que vocês vão ter que procurar com 26 graus de liberdade. Então, olhando na tabela da distribuição aqui quadrada, eu vou encontrar aqui 13,844,41,921. Então, eu já sei xc1 e xc2. Então, agora vamos só montar aqui para a gente determinar o intervalo de confiança para sigma ao quadrado. Agora, a gente só precisa seguir essa fórmula aqui para a gente montar o intervalo de confiança para sigma ao quadrado. Então, vai ficar 13,844 menor ou igual n menos 1, então 27 menos 1 vezes S ao quadrado. Eu tenho S, então eu tenho que botar 5,86 elevado ao quadrado. Tudo isso aqui dividido por sigma ao quadrado menor ou igual 41,293.
Então, eu vou passar essa parte que está aqui no numerador, eu vou passar para ambos os lados o quê? Dividindo, vai para o meu denominador. Então, vamos lá. Vai ficar 13,844 dividido 27 menos 1, já vou colocar aqui 26. Vou deixar essa conta para fazer por último, 5,86 ao quadrado menor ou igual 1 sobre sigma ao quadrado menor ou igual 41,293 dividido por 26 vezes 5,86 ao quadrado. Agora, como eu quero criar um intervalo de confiança para sigma ao quadrado e não para 1 sobre sigma ao quadrado, eu vou fazer o quê? Vou elevar tudo aqui, ó, a menos 1. Tá? Tudo que eu faço aqui no meio eu tenho que fazer também dos lados. Então, vamos lá. Então, vai ficar 26 vezes 5,86 elevado ao quadrado dividido por 13,844. Então, eu vou inverter também. Sempre que eu levar menos 1, eu inverto o sinal de desigualdade, sigma ao quadrado, inverto o sinal de desigualdade e vai ficar 26 vezes 5,86 elevado ao quadrado sobre 41,293. Agora, resolvendo isso na calculadora, a gente vai encontrar 64,49 maior ou igual sigma ao quadrado maior ou igual 21,30. Então, só para colocar da maneira usual, vai ficar sigma ao quadrado maior ou igual a 21,30 e menor ou igual a 64,49. Então, esse é o meu intervalo de confiança para minha variância populacional, considerando um nível de confiança de 95%. Então, vamos fazer aqui o exemplo 2. Suponha que uma amostra de 30 alunos realize um teste de QI. Se a amostra tiver um desvio padrão igual a 12,23 pontos, encontre um intervalo de confiança de 90% para o desvio padrão populacional. Então, agora eu não quero encontrar um intervalo de confiança para a variância populacional, e sim para o desvio padrão populacional. Então, aqui a gente vai fazer do mesmo jeito e no final a gente vai transformar o intervalo de confiança para variância populacional no intervalo de confiança para desvio padrão populacional. Então, vamos começar aqui só separando os dados que a gente tem. Então, vai ficar N igual a 30, desvio padrão amostral igual a 12,23, intervalo de confiança 90%. Eu vou utilizar uma distribuição Q quadrado com 30 menos 1 grau de liberdade. Então, 29 graus de liberdade. E agora, vamos esboçar aqui a distribuição Q quadrado para a gente determinar o XC1 e o XC2. Os pontos críticos dessa distribuição, tal que aqui no meio eu tenho uma probabilidade igual a 90%. Então, vai ficar 17.708, 42, 5, 5, 7. E agora
Eu vou fazer aqui um pouco diferente, eu já vou para a fórmula final do intervalo de confiança para variância populacional que a gente desenvolveu aqui. Então, tá aqui a fórmula e vamos só substituir os valores. Vai ficar 30 menos 1 vezes 12,23 elevado ao quadrado menor ou igual sigma ao quadrado menor ou igual, aqui desse lado, 30 menos 1 vezes 2,23 elevado ao quadrado. Vou fazer aqui dividido por xc2, 4, 2, 5, 5, 7. E do outro lado, dividido por xc1, que vai ser 17,708. Fazendo esse cálculo na calculadora, eu vou encontrar que sigma ao quadrado está entre 101,92 e 244,95. Agora, como a gente quer um intervalo de confiança para o desvio padrão, o que a gente tem que fazer? A gente vai fazer raiz quadrada e raiz quadrada. Então, apliquei a raiz quadrada em todos os lados e no meio também. E agora sim, eu vou ter, quando eu fizer esse cálculo, eu vou encontrar um intervalo de confiança para o desvio padrão populacional. Então, aqui no meio, sigma menor ou igual 10,10. E do outro lado, 15,65. Então, o que isso está me dizendo? Que sigma, o meu desvio padrão populacional, está entre 10,10 e 15,65 com 90% de confiança. E existe uma chance de 10% do valor verdadeiro para sigma estar fora desse intervalo. Por hoje é só, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar aquele joinha e de se inscrever no canal. Não esqueçam de ativar o sininho para serem avisados quando novos vídeos forem postados.